Bora de gols! Começando pelo Flamengo, que recebeu o Juventude e não teve piedade. E aos 13 minutos, Eric Pulga abriu o placar. Flamengo 1 a 0. Gonçalo Plata ampliou. Flamengo 2 a 0. Danilo fez o terceiro para os Carioca. Flamengo 3 a 0. Arrascaeta fez o quarto. Flamengo 4 a 0. Pedro foi o autor do quinto. Flamengo 5 a 0. E novamente Pedro marca e fecha o caixão. E fim de papo. Flamengo 6, Juventude 0. Já o Santos recebeu o Atlético Mineiro e aos 24 minutos abriu o placar com Zé Ivaldo. Santos 1 a 0. E aos 27 minutos, Álvaro Barreal decretou a vitória para os paulistas. E fim de papo, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Já o Internacional recebeu o Palmeiras e com este gol de Facundo Torres, os paulistas venceram os gaúchos pelo placar mínimo. E fim de papo, Internacional 0, Palmeiras 1. Já o Vitória recebeu o Fortaleza e aos 37 minutos abriu o placar com Janderson, Vitória 1 a 0. Mas aos 48 minutos, os cearenses empatou com o Diogo Barbosa 1 a 1. Mas aos 74 minutos, Mateuzinho marca e decreta a vitória para os baianos. E fim de papo, Vitória 2, Fortaleza 1. Já pela Série B, o Avaí recebeu o Operário e com este gol de Kleber, os catarinenses venceram os paranaenses pelo placar mínimo. E fim de papo, Avaí 1, Operário 0. Já o Paysandu recebeu a Chapecoense e aos 26 minutos, os visitantes abriu o placar com Mailton, Chapecoense 1 a 0. Aos 35 minutos, João Paulo decretou a vitória para os catarinenses. E fim de papo, Paysandu 0, Chapecoense 2. E finalizando, o Curitiba recebeu o Novo Horizontino, mas ambos não saíram do 0 a 0. Bora de gols! Começando pelo Flamengo, que recebeu o Juventude e não teve piedade. E aos 13 minutos, Eric Pulga abriu o placar. Flamengo 1 a 0. Gonçalo Plata ampliou. Flamengo 2 a 0. Danilo fez o terceiro para os Carioca. Flamengo 3 a 0. Arrascaeta fez o quarto. Flamengo 4 a 0. Pedro foi o autor do quinto. Flamengo 5 a 0. E novamente Pedro marca e fecha o caixão. E fim de papo. Flamengo 6, Juventude 0. Já o Santos recebeu o Atlético Mineiro e aos 24 minutos abriu o placar com Zé Ivaldo. Santos 1 a 0. E aos 27 minutos, Álvaro Barreal decretou a vitória para os paulistas. E fim de papo, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Já o Internacional recebeu o Palmeiras e com este gol de Facundo Torres, os paulistas venceram os gaúchos pelo placar mínimo. E fim de papo, Internacional 0, Palmeiras 1. Já o Vitória recebeu o Fortaleza e aos 37 minutos abriu o placar com Janderson, Vitória 1 a 0. Mas aos 48 minutos, os cearenses empatou com o Diogo Barbosa 1 a 1. Mas aos 74 minutos, Mateuzinho marca e decreta a vitória para os baianos. E fim de papo, Vitória 2, Fortaleza 1. Já pela Série B, o Avaí recebeu o Operário e com este gol de Kleber, os catarinenses venceram os paranaenses pelo placar mínimo. E fim de papo, Avaí 1, Operário 0. Já o Paysandu recebeu a Chapecoense e aos 26 minutos, os visitantes abriu o placar com Mailton, Chapecoense 1 a 0. Aos 35 minutos, João Paulo decretou a vitória para os catarinenses. E fim de papo, Paysandu 0, Chapecoense 2. E finalizando, o Curitiba recebeu o Novo Horizontino, mas ambos não saíram do 0 a 0.